Esta história começa com o nosso protagonista vendo quem parece ser sua nova mãe. Ele não entende o que está acontecendo, pois aquela não deveria ser sua mãe, e além disso, ele se sente bastante estranho. De repente, também aparecem alguns parâmetros digitais mostrando que ele está no nível 1 e que sequer tem um nome. As surpresas não param por aí, pois surge um homem imponente parabenizando a mulher pelo bom filho que acabou de trazer ao mundo, dizendo que ele tem boa aparência e um ótimo semblante. O protagonista se pergunta se aquele homem é algum tipo de imperador ou algo do tipo, ficando ainda mais confuso. Nesse momento, perguntam ao ancião que nome ele dará à criança, e é decidido que se chamará Noah Ararat, passando a ser, a partir de agora, o 13º príncipe imperial. O protagonista acaba de descobrir que nasceu no berço mais alto de toda a nobreza imperial. Que sorte a de alguns, não é mesmo? O imperador pergunta qual é a afinidade de Noah e informam que ele possui afinidade com a água. Então, o imperador decide que o protagonista será o senhor de Armélia, a terra das casas da água. As estatísticas do protagonista começam a mudar, e alguém comenta: "Nunca antes vimos valores assim." Agora, o imperador quer ver os status de seu novo filho, e isso se torna possível graças a um feitiço. Quem mais se surpreende é o próprio protagonista, pois ele acaba de ver seu atributo de água mudar para SS do nada. Isso é uma loucura para todos os presentes, já que ninguém jamais viu alguém com estatísticas tão altas em uma idade tão jovem. Assim começa a história de Noah. Para contextualizar melhor, somos apresentados ao Império Milis, a nação dos guerreiros, que estabeleceu sua capital em uma planície cercada por imponentes cordilheiras. Nesse império, em sua era de ouro, onde a riqueza gera cada vez mais riqueza, floresceu uma cultura de opulência deslumbrante. Os mais de 10 filhos biológicos do imperador receberam o título de príncipes imperiais. Um deles, claro, é o protagonista, que após 6 anos desde sua reencarnação, diz ter compreendido que essas estatísticas são vistas da mesma forma por todos os outros. No entanto, ele as enxerga de maneira diferente. Um exemplo é o rank S de água. Parte disso se deve ao senhorio de Armélia que ele recebeu ao nascer. E outra parte vem de seus empregados, pois aparentemente Noah se torna mais forte quanto mais subordinados possui. Quanto ao seu nível, ele começa a se perguntar se seu poder pode crescer sem limites. É uma questão bastante interessante. Apesar de o protagonista sentir que está limitado pelo fato de ter apenas 6 anos, ele ainda assim percebe que possui um grande poder. Nesse momento, conhecemos Evelyn, uma elegante criada especializada em atendimento. Ela informa ao protagonista que o príncipe herdeiro acabou de chegar, junto com o 4º príncipe. Embora tenham dito que ele poderia comer com calma e encontrá-los depois, o garoto sabe que não pode fazer o príncipe herdeiro esperar, então vai imediatamente. O príncipe herdeiro é Albert, o 2º príncipe imperial, enquanto o outro é Henry, o 4º príncipe imperial. Ambos são claramente mais velhos que o protagonista e pedem para que ele não seja tão formal. Albert diz ter trazido um presente para Noah, mas apenas pela aura que ele sente, percebe que algo não está certo. Quando o servo abre o baú, o protagonista sente lamentos e choros ao redor da espada, e não entende o motivo disso. Albert pergunta se ele gosta, pois quer que ele a segure. Por ser um presente do príncipe herdeiro, Noah não pode recusá-lo, mesmo que quisesse. Ao pegá-la, Albert o parabeniza por ser capaz de segurar a espada e explica que seu nome é Leviatã, a espada de água mais poderosa de todo o império. Ele comenta que 120 pessoas morreram para conseguir dominá-la, o que assusta tanto Noah que ele quase deixa a arma cair, o que teria sido muito perigoso. Henry pede para que ele não se preocupe, pois se não fosse capaz de empunhá-la, já teria morrido ao tocá-la. Albert continua dizendo que muitas pessoas sofrem por causa dessa espada, mas com Noah é diferente, já que ele possui rank SS em água. Albert agradece, dizendo que Noah acabou de lhe mostrar algo muito interessante, e então os dois decidem ir embora. Noah se pergunta se aquele príncipe desprezível o colocou à prova, mas sabe que, mesmo querendo, deve permanecer em silêncio, pois ir contra ele significaria praticamente a morte. Enquanto isso, Henry pergunta ao irmão se ele realmente deixará a arma com o protagonista, e Albert acha que não faz diferença, pois prefere que ela fique com alguém que tenha talento suficiente. Além disso, justamente por ter talento suficiente, ele deveria experimentar como é ser mordido pelo próprio cachorro. Não se sabe exatamente a que ele se refere. Durante a noite, Noah pergunta à sua criada Zoe se algo aconteceu, mas ela pede para que ele não se preocupe, dizendo que não é nada. O protagonista percebe que algo está errado e insiste para que ela conte naquele momento. Com muita vergonha, ela confessa que estava pensando em pedir demissão. Noah pergunta se algo aconteceu, e ela explica que, alguns dias atrás, houve uma inundação em sua cidade natal. Como os campos ficaram em péssimas condições, sua mãe agora está sem trabalho. A situação é muito difícil, e os familiares aconselharam Zoe a se tornar uma acompanhante para ganhar dinheiro mais facilmente e, assim, ajudar sua mãe.
O problema é que ela não quer manchar a reputação de Noah, mas o protagonista pede que não se preocupe, pois entende a situação. E se ela quiser, sua mãe pode passar a trabalhar na mansão. Como não há muito o que fazer, ele lhe dá a função de fechar o portão dos fundos da mansão, com um pagamento de 10 rines por mês. Zoe não entende, pois não existe um trabalho que seja apenas fechar o portão dos fundos de uma casa e que ainda pague muito acima da média. Não sei vocês, mas eu ficaria quietinho numa situação dessas. É uma pichincha absurda, para ser sincero. Noah conta que há uma casa nos arredores do oeste da capital, e por isso dá permissão para que a mãe de Zoe a utilize. Ela não consegue conter as lágrimas e se inclina profundamente para agradecer ao seu senhor por tamanha bondade. Embora o protagonista faça isso por ser uma boa pessoa, ele também sabe que permitir que uma antiga criada vá trabalhar como acompanhante poderia, de alguma forma, afetar seu nome como príncipe imperial, então isso não seria permitido de jeito nenhum. Nesse momento, surge Dylan, o mordomo, e Noah pede que ele vá comprar todas as terras possíveis do vilarejo de Zoe, pois com a inundação e a situação difícil, certamente alguns aproveitadores tentarão se beneficiar e tomar os bens de todos que vivem ali. O objetivo do protagonista é proteger aquelas pessoas antes que seja tarde demais. Dylan fica impressionado, pois, apesar de ser a primeira vez que Noah lida com algo assim, ele conseguiu antecipar o mau comportamento das pessoas de forma extraordinária. Claro que ele não pode contar que já viu coisas desse tipo em sua vida passada. Dylan avisa que será necessário, no mínimo, cerca de 700 mil rines para comprar as terras, o que é uma quantia absurda. Zoe pede desculpas por tê-lo envolvido nisso, e o protagonista entende a reação de ambos, já que o salário médio anual de uma pessoa comum na capital é de apenas 120 rines. O salário anual de Noah, por exemplo, é de 8 mil rines, somando os tributos de Armélia, os presentes do imperador e outras fontes. O dinheiro disponível no momento é de cerca de 500 mil rines. Sem outra alternativa, ele ordena a Dylan que venda algumas das terras que possuem ao sul da capital. O problema é que essas terras foram um presente do imperador, e vendê-las sem permissão seria considerado uma traição. Mas isso pouco importa para o protagonista, que está disposto a aceitar qualquer punição que venha. Embora nenhum dos dois ache isso correto, Noah lembra que os nobres, de tempos em tempos, precisam fazer sacrifícios pelo bem do povo. Dylan apenas lhe agradece do fundo do coração. Nesse momento, o protagonista se lembra de que Dylan também é natural daquele vilarejo, então é natural que ele esteja tão grato. No dia seguinte, todo o pessoal de Noah está muito ocupado, mas Henry aparece para visitá-lo por um tempo. O protagonista se desculpa por não tê-lo recebido antes, mas Henry não dá importância a isso. Na verdade, Henry quer saber se ele vai sair para algum lugar. Noah responde que sim, pois planeja comprar terras em Dozo, onde houve inundações recentemente. Um pouco depois, Henry pergunta se ele pretende usar a espada, e o protagonista diz que não, mas que a levará por precaução. Ele então pergunta se Henry veio apenas por isso, e Henry conta que Albert disse algo estranho, e por isso, mandou investigar a espada. Ao que parece, aquela coisa tem vontade própria, e só obedece a quem reconhece como seu dono. Com isso, o protagonista consegue entender um pouco melhor o que sentiu em relação à espada, e Henry aconselha que ele a leve, se quiser, mas que não a use. Caso contrário, pode correr perigo. Mais tarde, quando chegam ao vilarejo de Dozo, percebem que tudo está completamente destruído. O protagonista pede a Dylan que vá ao cartório de registros, pois muitos documentos podem ter sido perdidos, e é necessário regularizar tudo conforme a lei. Noah decide ir com Zoe, observar a situação mais de perto, e nota que até os tubérculos das plantações estão apodrecendo. Eles veem um grupo de pessoas indo receber comida, mas o que está sendo distribuído é tão ruim que parece quase estragado. Um ancião comenta que eles não podem reclamar, pois só o fato de ter algo para comer já pode ser considerado um luxo. Mesmo não sendo o ideal, é preciso ser grato. O protagonista diz que é inaceitável o Império fornecer alimentos tão ruins, mas a conversa é interrompida pela chegada do Sr. Galil, o funcionário responsável por aquela região. Fica claro que ele veio verificar o que está sendo distribuído, pois seu interesse é que ofereçam o pior possível. Noah pergunta diretamente se ele está desviando o dinheiro, mas Galil responde que é muito arrogante fazer essa pergunta quando todos estão sofrendo ali, inclusive ele. Além disso, Galil afirma que merece algo em troca por alimentar toda aquela gente. O protagonista o adverte de que enriquecer com recursos destinados às vítimas é um crime extremamente grave. Mesmo assim, Galil continua insultando Len, o senhor daquelas terras. O protagonista insiste que usar a força para abusar dos fracos é algo terrível, mas em sua mente ele sabe que, se não der uma lição nesse sujeito, ele nunca vai entender. Não se sabe como, mas a espada se move automaticamente em direção a Noah, pois aquelas últimas palavras aparentemente também a ofenderam. Então, Noah começa a lutar com a espada de uma maneira bastante estranha, pois ele acredita que o que Galil fez foi oprimir os fracos com seu poder, quando deveria ter ajudado, não causado sofrimento. De alguma forma, Noah consegue subjugar a espada e ordena que ela seja sua e o obedeça em todos os momentos.
E é assim que... Bem, eu não esperava que aquele sujeito fosse morto, mas também não vou me dar ao trabalho de defendê-lo. Para piorar ainda mais, Noah continua usando o poder de Leviatã e acaba criando um poço praticamente sem fundo. Obviamente, os seguidores de Galil acusam o protagonista diante daquele cavaleiro, mas o homem, ao perceber que se trata do próprio 13º príncipe imperial, imediatamente se desculpa por não ter reconhecido sua presença antes. Noah pergunta se ele o conhece, e o sujeito se apresenta como Lohengrin, responsável pela segurança daquela região há alguns dias. E ele também é um subordinado do príncipe Henry. Naturalmente, Lowen ordena que todos se ajoelhem diante do protagonista, e Noah pede ao cavaleiro que o ajude, explicando que alguns malfeitores se apropriaram de todo o dinheiro que deveria servir para ajudar e alimentar a população. Ele aponta os cúmplices de Galil e diz que eles devem receber a punição merecida. Além disso, ordena que seja preparada uma nova comida, mais consistente, menos rala, com melhor sabor, qualidade superior e porções maiores. Graças a isso, todos os moradores da vila começam a gritar em agradecimento ao 13º príncipe. Enquanto isso, Albert fica sabendo que seu plano não saiu como esperado, pois Leviatã não apenas deixou de atacar Noah, como também se submeteu completamente a ele. Ainda assim, isso não é totalmente ruim para Albert, pois agora ele sabe que o protagonista será muito mais útil do que imaginava. Alguns dias depois, o imperador convoca Noah, pois ficou sabendo que ele vendeu as terras que havia recebido de presente e, em troca, comprou uma vila inteira. Noah acredita que está perdido e que será punido severamente, mas, para sua surpresa, seu pai apenas lhe agradece. Pois é, graças às ações do protagonista, os abutres não conseguiram se aproveitar da inundação naquela vila, o que poderia ter causado um desastre não apenas natural, mas também humano. Em poucas palavras, o imperador entende que, com essa atitude, o império economizou recursos ao não precisar lidar com duas catástrofes ao mesmo tempo. Ele pergunta como Noah ficou sabendo do ocorrido, e o garoto responde que foi por meio de uma de suas criadas. O imperador acredita que tudo isso foi vontade dos deuses. Além disso, ele também ficou sabendo que Noah conseguiu dominar Leviatã, algo extremamente impressionante. Por isso, pede a um de seus servos que veja o poder de seu filho, já que fazia tempo que não o observava de perto. O imperador fica encantado ao descobrir que Noah agora possui rank SSS em afinidade com a água, embora o próprio Noah ainda não compreenda totalmente como esse tipo de métrica funciona. Seu pai, por outro lado, espera poder contar com esse poder no futuro. E bem, pessoal, é assim que termina este primeiro episódio. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho.